sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal, eu estou com a intérprete de Libras, Adriele. Vamos continuar a nossa temática, né, sobre o desenvolvimento cognitivo e a questão das aquisições dos conhecimentos e habilidades. Lembrando que no nosso encontro anterior, a gente conversou sobre a importância da junção das habilidades cognitivas junto com as habilidades de funções executivas, quando a gente pensa no desenvolvimento global do estudante. E aí a gente percebeu que esses aspectos são importantes como elementos que vêm antes, quando a gente pensa na aquisição de conhecimentos. Aquisição de conhecimentos como um campo importante para o desenvolvimento de todos os estudantes, do estudante com deficiência, sim. Então, a gente vai conversar sobre a questão das funções executivas atreladas à cognição enquanto um elemento importante para que a gente possa fazer manejo de comportamento, né? O comportamento que é um dos grandes desafios quando a gente pensa numa estratégia pedagógica a ser desenvolvida com o estudante que está no espectro do autismo, por exemplo, né? Então, com o estudante que tem um TDAH, com o estudante que tem um transtorno desafiador positivo. Então, esses estudantes, eles precisam de verdade que a gente faça um manejo comportamental para que a gente possa desenvolver as estratégias pedagógicas que a gente pensou dentro do plano de desenvolvimento para ele. E aí a gente tem competências que são importantes e que são reguladoras de comportamento. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma atividade que a gente pensa em trabalhar a atenção, a gente precisa priorizar as estratégias, os recursos, as atividades que possibilitam a seleção do foco. O que é que você quer, o que é que você deseja que esse estudante perceba? Qual é a prioridade naquela intervenção? Que tipo de estímulo você está oferecendo e que tipo de resposta você espera? A sustentação da atenção. Quando você traz uma proposta de trabalho onde o estudante consegue se manter focado, consegue se manter interagindo com as estratégias, com os recursos que você está disponibilizando, é interessante porque além de estar desenvolvendo as habilidades cognitivas, além de estar desenvolvendo e focando nas funções executivas, você também está fazendo um manejo de comportamento. A gente entende que quando a gente consegue desenvolver um comportamento satisfatório em relação à atividade que a gente quer desenvolver, e esse comportamento é repetido várias vezes, esse comportamento o estudante se apropria dele, então o comportamento repetido é um comportamento apropriado, é um comportamento que passa a fazer parte desse desenvolvimento, passa a fazer parte dessa resposta comportamental que ele vai dar na sala de recursos multifuncionais e que, consequentemente, vai repercutir no trabalho coletivo que é desenvolvido na sala regular. Então, essas atividades são atividades importantes que podem ser desenvolvidas tanto na sala de recursos multifuncionais, como pode ser desenvolvida na sala regular. Percebam que ali, trabalhar com blocos de encaixe, além de ser uma atividade prazerosa, é uma atividade que vai fazer com que o estudante mantenha o foco. Ao mesmo tempo que ele mantém o foco, ele está fazendo controle de movimentos descontrolados, ele está fazendo controle de uma ecolalia, se for o caso, que é uma repetição vocal que os estudantes que estão no espectro do autismo apresentam. Então, são atividades que possibilitam o manejo de comportamento e são atividades que estão relacionadas à cognição e à função executiva. Percebam como é importante, quando a gente vai selecionar uma atividade, a gente pensar nessas três frentes. Ora, eu quero que o estudante se desenvolva, obviamente. Eu preciso que ele se organize e perceba o seu processo de desenvolvimento como algo positivo. Sim, é claro, obviamente. Mas eu também preciso que o comportamento seja um comportamento que possibilite essas respostas. Então, em uma atividade, numa proposta de trabalho, a gente está contemplando esses três olhares, que são olhares importantes, indispensáveis para o desenvolvimento holístico, para o desenvolvimento global desse estudante, o que a gente vem falando desde o início dos nossos encontros. É atividade com Tangram, né? Nós já falamos do Tangram, obviamente, considerando as especificidades do Tangram, o nível de complexidade do Tangram. É claro que a gente vai escolher o perfil do estudante que consegue trabalhar com o Tangram.
Nesse caso, a gente está falando de manejo de comportamento. Se eu ofereço uma atividade de Tangram para o estudante que não se identifica com o desafio, ao invés de possibilitar um comportamento adequado, eu estou estimulando de verdade uma inadequação comportamental. Então, a gente precisa conhecer o perfil do estudante para a gente poder escolher a atividade adequada. Esse jogo é um jogo que se chama Hora do Rush, esse segundo jogo. É um jogo que está disponível na rede para todos os professores, para os estudantes. É um jogo interessantíssimo. Ele é um estacionamento onde os estudantes vão fazer a mobilidade dos carros para poder retirar o carro da garagem, seguindo orientações, seguindo pistas. Então, isso mobiliza o envolvimento, né? Na medida em que você trabalha cognição, organização do pensamento, você trabalha toda uma sistemática organizativa para poder desenvolver essa atividade. É uma atividade que tem fichinhas que precisam ser percebidas, que existem regras que precisam ser seguidas, e aí percebam que a gente foca nas questões executivas, e é um jogo que gera um estímulo muito grande ao prazer. Então, como a gente fazer uma organização do pensamento, um trabalho que utiliza o pensamento do estudante como uma forma de organização de comportamento, né? A gente precisa perceber que a forma como ele pensa, a forma como ele percebe esse momento de interação é importante, porque ele vai relacionar as respostas que ele vai dar. A gente pensa, a gente percebe, a gente tem sensações, não é? E essas sensações, elas geram comportamentos. Então, quando a gente fala em pensamento, que tipo de pensamento, a atividade que você está propondo, está precipitando no estudante, né? Que tipo de processamento, ele vai pensar em quê? Ele vai mobilizar que tipo de informação? Ele vai ter que tipo de sensação, né? E aí é quando ele vai elaborar a informação que você está disponibilizando, e a partir do momento que ele elabora, ele se comporta. Veja, essa atividade é uma atividade muito interessante, né? A gente distribui as fichinhas, os desenhos, que representam as ações. E aí a gente também distribui uma sequência de frases. Nessas frases, existe a indicação do que o personagem está fazendo. Estou calçando sapatos. E aí ele vai procurar a figura de referência, né, que mostra o que a frase está dizendo. Então, é uma atividade interessante para eles, uma atividade divertida, né? Aqui a gente colocou a animação, mas aí a gente pode confeccionar fichinhas, a gente pode utilizar bonequinhos, todo tipo de material concreto, né? Que todas vocês têm uma criatividade imensa na hora de selecionar os recursos que vão ser utilizados na sala de recursos, na sala regular. Então, ele vai atrelar o desenho à frase. Então, essa é uma atividade que gera diversão, eles dão boas risadas e, ao mesmo tempo, estão desenvolvendo habilidades importantes. As atividades que precipitam retenção, observação, processamento, né? Que existe uma lógica para que a atividade inicie, para que a atividade se desenvolva e para que ela seja concluída. Então, a gente tem a referência, as fichas indicativas, para que ele possa construir a ação. Essas duas atividades, se bem acompanhadas, se com as dicas, se com as orientações e com a adequação de tempo, o estudante dá respostas muito importantes de participação, de comportamento adequado, de envolvimento. Então, a gente diminui bastante as dispersões, os alheamentos, e quando a gente tem aquele estudante que tem uma distrabilidade acentuada, as atividades de manejo de material, elas são indispensáveis. Mais uma possibilidade são as atividades de sequência lógica, né? Você vê que ali em cima a gente tem figuras que representam a ordem das coisas, né? Aquela primeira sequência mostra um prato cheio, que o indivíduo foi comendo, foi diminuindo até acabar. Então, é uma atividade que estimula o raciocínio, que estimula a percepção,
gera um envolvimento muito grande e aí a gente pode trazer temáticas muito diferentes relacionadas ao ambiente, relacionadas às brincadeiras. Isso gera envolvimento, desenvolvimento e manejo de comportamento, né, que é o grande desafio. A gente quer que os comportamentos que são construídos, as sensações que são sentidas no atendimento individualizado, sejam estendidos a vários ambientes sociais. Então, essas atividades, elas são realmente propiciadoras. Na ação, uma coisa importante é o estímulo que a gente dá para esse estudante fazer, para esse estudante realizar. Então, como é que eu inicio uma atividade? Que tipo de estímulo eu estou dando quando eu apresento uma proposta, quando eu apresento uma estratégia, quando eu apresento um recurso, né? Como é que eu vou inibir condutas? Eu vou inibir uma conduta inadequada apenas por um comando verbal? Ou eu posso inibir uma conduta inadequada com a supressão de uma atividade e o oferecimento de uma outra atividade, né? Como é que eu vou flexibilizar uma atividade que foi proposta, não deu certo, não houve aquisição, e aí a gente vai permanecer nessa atividade que está gerando um desconforto, que está gerando uma inadequação, que está gerando uma falta de adesão? Então, assim, como flexibilizar isso? Então, para isso a gente precisa ter outras atividades de acesso rápido, de acesso fácil, para que a gente possa flexibilizar e substituir, né? Além de substituir a atividade, a gente vai estar dando a oportunidade do estudante também flexibilizar condutas e se expressar no seu desconforto, no seu desejo, na sua busca. Então, veja, a gente pode começar uma atividade que precipita atenção, engajamento, manejo de comportamento. A gente pode iniciar uma atividade de manejo de comportamento com uma sensação de prazer. E aí lembram que a gente falou da tríade da aprendizagem, né? A gente aprende quando a gente se desenvolve cognitivamente, a gente aprende quando a gente se organiza para aprender e a gente aprende quando a gente sente sensações muito boas. Então a gente precisa ter o cuidado de propor e de oferecer atividades que gerem muito engajamento e muito prazer. Como a gente vai fazer isso? Através do afeto. Né? A aprendizagem não se dá longe do afeto. O afeto precisa estar presente em todas as etapas do desenvolvimento das atividades. E aí a gente tem os nossos grandes aliados, né? As tecnologias da informação digital, as tecnologias da informação e da comunicação digital, né? As tecnologias assistivas. Então, que estão aí na escola, estão aí nas famílias, que estão aí no dia a dia, dando esse suporte, sim, como uma estratégia excelente para o manejo de comportamento, né? Além de propiciar desenvolvimentos amplos, né? Mas aí a gente está se referindo a esse desenvolvimento amplo, atrelado, obviamente, é o que a gente deseja de manejo. Então, os tablets, os aplicativos, né? As salas de encontros, onde as tecnologias estão disponíveis, também é uma oportunidade de você trabalhar com as tecnologias digitais num ambiente coletivo, além da sala de recursos multifuncionais, e são estratégias que alguns estudantes com deficiência, eles têm uma extrema propensão, e eles têm uma receptividade muito grande. A gente sabe que a tecnologia, ela está aí ao nosso dispor para que a gente possa juntar, né, com as tecnologias analógicas, para que a gente possa fazer um trabalho, além de desenvolvimento global, um trabalho que envolva também o manejo de comportamento, a adequação comportamental. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai fazer novamente uma transposição. Veja, percebemos a importância da cognição, fizemos uma ponte com as funções executivas, entendemos a importância disso para o manejo de comportamento, mas aí a gente vai conversar quem vai fazer isso, como fazer isso, o que é importante a gente perceber no momento de fazer a mediação. Então, espero vocês
Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!